eu sou Isa Simonetti, naturopata quântica, e venho hoje falar um pouquinho para vocês sobre a melancia, o melão e o pepino, tá? Na história da combinação de alimentos, que a gente falou no vídeo anterior, a gente fala que existe 4 grupos de alimentos. Então, o grupo das proteínas, o grupo dos carboidratos, o grupo das verduras e legumes sem amido, porque as verduras e legumes com amido, eles não são do grupo das verduras e legumes, são do grupo dos carboidratos, tá? Como assim, Isa? Verdura que tem amido. Então, eu falo que todo aquele alimento que tem aguinha branca, ele não é do grupo das verduras, ele é do grupo dos carboidratos. Então, quais são? A mandioca, lembra que a mandioca tem o amido, ela tem aquela aguinha branca. O milho tem aquela aguinha branca, a batata doce, a batata inglesa. Por isso que maionese não é um prato saudável, a maionese e salada de batata, né? Porque ela mistura carboidrato com proteína, tá? Nós vamos cada vez mais, em todos os vídeos que a gente fizer daqui pra frente, falar muito da história da combinação de alimento. Então, lembra que eu falei para vocês que alimentar-se é uma alquimia, né? Cada alimento, ele tem um teor bioquímico, né? Então, a cozinha é um laboratório de química, né? Dependendo a mistura que você faz de alimentos, você consegue absorver todos os nutrientes, não formar tantas toxinas no organismo. Mas, a partir do momento que você combina de forma incorreta os alimentos, você passa a fazer toxina, aumentar a acidez do organismo, você passa a não absorver os nutrientes, as vitaminas e os minerais de forma correta. Então, a gente tem que entender que alimentar-se não é para gostoso, não é para encher a barriga e nem para matar a fome. Alimentar-se é para repor nutrientes no organismo capazes de regenerar nosso organismo, de regenerar tecido, de quando as células velhas morrerem e as novas virem, elas virem fortes, nutridas. É assim que a gente constrói um sistema imunológico mais alto, capaz de nos defender dessas viroses, desses vírus de gripe, ou dessas inflamações e infecções que às vezes advêm do externo, né? Não foi o nosso corpo que criou, foi o externo. Muitas doenças, quando não é externa, o nosso corpo criou, e ele criou porque o nosso alimento ou o ambiente que a gente vive tem um excesso de toxinas. Mas a toxina principal que adoece o ser humano hoje é a alimentação. Mas voltando aqui, nós vamos falar hoje desses 3 alimentos. A melancia a gente já falou bastante nos áudios, já gravamos vídeos, né, sobre o suco de melancia, falamos todos os benefícios que ela tem. Lembrando, para quase todos os sistemas, ela é desintoxicante, ela tira a gordura de dentro da célula, ela melhora até a impotência sexual masculina, se essa impotência for advinda da circulação, ela melhora o coração, ela ajuda a tirar toda a retenção de líquido, ela desintoxica e nutre muito o rim. Pessoa que tem direto inflamação de rim, quando passa a usar o suco de melancia pelo menos 3 vezes na semana, nunca mais tem crise de rim, né? A semente dela é vermífugo, a melancia ela é reguladora hormonal, assim como o melão também, tá? Baixa acidez, né? Melão, melancia, pepino. Por que eu escolhi esses 3 alimentos? Voltando lá na história de que a cozinha é uma química. Então, nós não podemos combinar proteína com carboidrato, vamos falar isso em outro vídeo. Não podemos combinar frutas com proteínas ou frutas com carboidrato, não podemos. Então, aquela feijoada que tem laranja junto, não pode, tá? Isso vira uma bomba, tá? Na nossa cozinha, que é um laboratório de química, quando você mistura a fruta com a proteína, que são as carnes, né? Ou alguns vegetais bem proteicos, ou quando você mistura as frutas com a massa, piorou com a massa, aí você tem uma bomba de acidez que retém tudo que é gordura no nosso organismo,
Por isso que quem gosta muito de feijoada, essas coisas, geralmente é obeso, é barrigudo, tá? É inchado, né? Por causa disso, tá? A história de pôr abacaxi na verdura, de comer principalmente melão, melancia e pepino no alimento é péssimo, péssimo, péssimo. Por que qualquer fruta não pode misturar, tá? Com nenhum tipo de alimento. A fruta, ela deve ser comida sozinha. Até fruta com fruta, tem algumas que dá para combinar, tem outras que não, tá? Mas a melancia, o pepino e o melão, essa não pode combinar nem com outra fruta. A gente tem que comer no horário que o estômago está vazio. Então, ou até uma hora antes de comer alguma coisa. Então, se comer a melancia, o melão ou o pepino, tem que esperar uma hora para comer outro alimento. Ou, tá? Se você comeu algum alimento, de 2h30 a 3 horas para comer a melancia, o melão e o pepino. E tem gente que come essas frutas no café da manhã junto com leite, café, pão, queijo, e aí é um veneno. A Fernanda, né, a nutricionista, nossa parceira, estava falando, né, a gente começou a falar da melancia em outro vídeo, do melão e do pepino, o que eles fazem quando a gente mistura, e ela falou, por isso que eu como pepino no almoço e eu fico depois arrotando, passando mal. Então eu falo para as pessoas, gente, combinação do alimento é uma coisa muito importante. Senão, em vez do alimento ser uma coisa que está te nutrindo, é uma coisa que está te fazendo mal. Não importa se o pepino é uma coisa natural, se o pão integral é natural, se o leite de soja é natural. Não pode misturar. Se vocês observarem, tá, lá em casa, tanto o pepino, quanto o melão, quanto a melancia, são 3 alimentos que eles têm uma composição de polpa parecidos, né? Tá? Tem praticamente a mesma consistência, tá? Esse e esse, né? Mais ou menos a mesma consistência. Então, quando a gente mistura qualquer coisa com um desses 3, que nem os 3 não pode ser usado junto, tem que ser separado, quando a gente mistura, eles emborracham essa polpa. É um tipo de polpa que ela emborracha, por isso que ela fica indigesta. Por isso que se a pessoa come melancia depois de um alimento, ou melão ou pepino, fica rotando, fica pesado, porque fica indigesto, porque ele emborracha. Ele vira uma fibra que o corpo não tem capacidade de fazer digestão. Faça no teste lá em casa, né? Para testar o que eu tô falando aqui. Eu vou fazer aqui, daí depois vocês fazem lá em casa, tá? Ó, peguei um pedaço de pepino, de melão, de melancia, tá? Geralmente, né? Depois do almoço, a gente usou azeite ou óleo para preparar a comida, alguma coisa oleaginosa, né? Ou a carne, que tinha uma gordurinha, né? Ou fritou, sei lá. E geralmente a gente usa vinagre na salada, né? Então, coloca assim, ó, um pouco de azeite lá na melancia, simulando que lá no estômago não tem divisória, né? E que tudo que a gente come lá dentro fica tudo misturado, né? Coloca um pouco de óleo lá no melão, na melancia, no pepino, né? Coloca um pouco de vinagre no outro pedaço lá, ó. Deixa lá uma meia hora, lembrando que aqui dentro é como se fosse calor lá do sol, tá? Não sei se vocês já observaram, quando a gente vai ao banheiro fazer cocô ou xixi, é quente. Se você fizer xixi no potinho, você pega assim no potinho, ele chega a ficar morno. Se você fizer cocô no potinho e você segurar o potinho, ele chega a ficar morno, tá? Não é gelado aqui dentro, tá? Então é como se fosse essa gordura, esse vinagre, e você colocar essa comida lá no sol, num calor de 36 graus. Aqui dentro é mais ou menos mais de 30 graus. E depois vocês deem uma olhada como é que ficou a textura disso. Ele emborracha, tá? Se você pôr o caldinho de feijão, se você pegar, picar e misturar no arroz, ele vai ficar emborrachado. Então, qualquer alimento que se misture com esse tipo de fibra, ele emborracha, tá? E fica indigesto. Aí, em vez de fazer todo aquele benefício que a gente explicou para vocês, em vez de absorver todo aquele nutriente, em vez de ser um remédio, quando você mistura com outra coisa, ele vira uma bomba, tá? Então, combinar de forma correta os alimentos é imprescindível.
Então não adianta falar assim, não, eu como tudo natural, eu como bem. As pessoas falam pra mim no consultório, Isa, não sei porque eu não emagreço, eu tô comendo pouco, eu como só coisa natural, eu me alimento muito bem. Só que, de repente, não é o alimento que é correto para o seu tipo de sangue, não é o alimento que na combinação correta, na hora correta, né? Tem tudo isso que a gente precisa observar. Eu separei aqui no meu note um pouquinho das propriedades do melão. Então, quando que a gente come melão, melancia e pepino, tá? Ou lá no meio da manhã, né? Umas 2h30 depois que você tomou café da manhã, ou lá no meio da tarde, umas 2h30, 3 que você almoçou, à noite, não é uma boa ideia, tá? Ou no meio da manhã ou no meio da tarde. Mas como que a gente come pepino? O pepino a gente come igual fruta, tá? Se quiser até passar um salzinho, que não é bom, mas a gente come igual fruta e é maravilhoso o que ele faz, parecido com a melancia que a gente já falou. Ele ajuda a emagrecer, ele melhora, porque ele é rico em potássio e magnésio, ele melhora câimbras, tá? O pepino melhora a circulação sanguínea, ele é hidratante, ele melhora o intestino. A melancia melhora o intestino, mas longe da refeição. Tem gente que fala pra mim que se comer, chupar melancia depois que come, né? Quando eu chupo melancia em seguida do almoço ou da janta, meu intestino tranca, porque emborracha tudo, aí o corpo não consegue jogar para fora. Mas longe, ele é laxante, tanto o pepino, o melão, a melancia, tá? O pepino, ele previne câncer, tá? Porque ele tem lignanas e tem flavonoides. Ele é ótimo para unha, para pele, para o cabelo, para as cartilagens, para não ter ruga, tá? Eles são hidratantes de tecido mesmo, de dentro da célula, os 3, tá? E muito ótimo para a saúde do coração, tá? E o melão, tá? Tem uma literatura da doutora Gillian McCate, uma nutricionista muito famosa, norte-americana. Ela trata os atores e as atrizes de Hollywood, ela é famosa mesmo. Ela que fala muito, estudou muito sobre combinação de alimentos. Ela fala que se for para misturar essas frutas, o pepino, a melancia ou o melão, é preferível nem comer. É saudável comer essas frutas, mas se for para misturar com outra coisa, é melhor não comer. Porque daí, em vez de ser saudável, vira uma coisa tóxica, tá? O melão é bom para equilibrar a parte hormonal, tá? O melão também é hidratante, também é boa para o músculo, para a pele, para o cabelo, é vermífugo, a semente, né? Então, gente, é isso aí. Espero que isso ajude vocês no dia a dia, espero que isso faça com que vocês experimentem, testem e vejam, né, o benefício. Toma lá o suco de melão, que não pode misturar nem com hortelã, nem com limão, nem com mamão, nada disso, tá? Melão, batido na água dele mesmo. Que vocês tomem o suco do pepino ou que use o caldo dele para passar, tá? Passar pode. Aí pode misturar na argila o pepino para passar no rosto, daí pode, tá? Não pode para comer. E a melancia, nossa, melancia é tudo de bom, tá? Você quer ser jovem, saudável, emagrecer, não ter mais retenção de líquido, não ter mais problema na via urinária, nem de rim, nem de bexiga, nem de infecção, é melancia, tá? Mas o suco dela, batido com semente, polpa branca, polpa vermelha, tudo, tá? No liquidificador que bate bem e não coar, usado ou no meio da manhã ou no meio da tarde, tá bom? Essa foi a dica de hoje. Experimentem, mandem os comentários do benefício que vocês tiveram e observem a história de não comer mais esses alimentos junto com a comida, comer separado e a sensação que vocês têm. Contem para nós, é muito importante vocês atestarem e dizer para nós, Isa, tive a experiência e é aquilo mesmo, tá bom? Fiquem com Deus, tchau, tchau.